Paz, meus irmãos. Baixar um pouquinho. Obrigado, Gustavo. Tudo bem com vocês? Na paz? Amém. Então vamos abrir no Evangelho que ali está. Terceiro Evangelho do Novo Testamento. Renata. Tudo bem, Renata? Ela falou Renata, eu lembrei de uma Renata. Agora eu vi que Renata que é. Seja bem-vinda, viu? Uma madeira já acabou, não sei se você viu. Quantas vezes a gente deixou nosso filho chupando o ar também? A gente percebeu que a barriga ia crescendo, acabou, tá chupando o ar e tirava uma madeira da criança. Lucas capítulo 17. Lembrando que boa parte dos irmãos aqui sabem que nosso irmão pastor Gilberto ainda se encontra hospitalizado, entubado, sedado. Existem dias, como eles sempre relatam no boletim, né? Existem dias que são dias bons, onde até o médico se surpreende. Inclusive um dos dias da semana o médico disse que ele havia tido uma melhora considerável, muito boa. Quando foi no outro dia, já teve uma piora. Então, essa flutuação, né, o estado dele. Então, inspira muito cuidado, continua sendo muito grave. Nós vamos continuar orando, né? Eu disse para minha esposa que algumas notícias eu não gosto de receber. Não é que a gente está fugindo, mas é que, na realidade, dependendo da notícia que vem, às vezes acaba interferindo na nossa fé. E eu sei que talvez você possa dizer assim, pastor, mas a fé não depende de boas notícias. Mas as más notícias podem interferir na fé. Ela não depende das boas, mas as más notícias podem interferir na fé. Então, eu tenho procurado viver a minha vida e talvez até compartilhar com outras pessoas, de que se a situação permanece a mesma, já basta isso. Vamos continuar orando e continuar crendo. Porque à medida que a notícia vai se tornando cada vez mais ruim, às vezes nós podemos ser contagiados por isso. E acabamos sofrendo com isso também. Hoje eu vou tentar falar um pouco sobre isso. Sobre nós estarmos no caminho do milagre. Não porque eu sou uma autoridade para falar nisso. Mas como Deus colocou no meu coração, e é interessante, eu estava aqui no culto de quinta-feira, enquanto o irmão Mauri pregava, minha filha Maressa estava ao lado, na hora que ele estava, não sei, no meio da mensagem, não sei qual momento, eu falei, filha, anota isso aqui para mim. Anota isso para mim e manda no meu WhatsApp. Talvez ela ficou sem entender no momento, porque eu estava sem nada, tinha esquecido tudo, só eu que tinha vindo para o culto. Eu esqueci Bíblia, esqueci tudo. Falei, anota para mim, ela anotou. E naquele momento nasceu essa mensagem no meu coração. E eu vou tentar compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. É claro que dentro da minha limitação, mas eu espero que todos vocês não esperem de mim primeiramente. Esperem sempre do Espírito de Deus, que tem a capacidade de fazer assentar cada palavra em cada coração. Tá bom? Vamos orar só mais um pouco? Pai de amor, hoje é um dia em que o Senhor fez e está permitindo que cada um de nós possa vivê-lo. Mas melhor do que estar vivo e viver um dia, é viver um dia de tal forma que nós agrademos o seu coração. Eu sei que às vezes é um desafio para muitos quase que inalcançável viver um dia dentro da tua vontade. No entanto, não queremos estabelecer para nós um alvo menor do que este, o de viver cada vez mais próximo do centro da tua vontade. Sabemos que às vezes nós estamos há um tempo vivendo na periferia dela. Mas acreditamos, Pai, que à medida que o Teu Espírito vai trabalhando em nós e nós vamos amadurecendo, sabemos que a probabilidade de nós nos aproximarmos cada vez mais do centro e sairmos da periferia da Tua vontade é maior. Que assim seja nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu vou ler um texto muito conhecido. E por ser muito conhecido, eu pediria para você não ficar predisposto, tá? É que nem quando você lê a história
a mulher do fluxo de sangue, o Bartimeu. Aí quando lê o texto, fala assim, já sei o que vai falar. Já sei tudo que vai ser dito. Então não permita que nenhuma predisposição ocupe seu coração, tá? Esteja aberto. Diz assim, Lucas capítulo 17, verso 11. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Quem é que não conhece essa história? A história dos 10 leprosos, e que ela continua aqui. Eu apenas fiz um parênteses aqui, mas ela continua. A gente sabe que dos 10 leprosos, apenas um, quando percebeu que tinha sido curado da lepra, ele voltou para agradecer. E Jesus até perguntou, escuta, mas cadê os outros 9? Que eram 10. A gritaria não foi pequena, foi grande. Quando eu vi 10 gritando, era muita gente. Mas agora todos foram curados e somente um voltou. E Jesus, de certa forma, mesmo ele, às vezes, fazendo uso do atributo de onisciência, que ele sabia de todas as coisas, talvez ele tenha tentado dizer o seguinte, eu não esperava isso, né? Eu esperava que todos, ao ver receber o milagre, eles voltassem para agradecer. Bom, eu sei que falar sobre o milagre é muito mais do que você falar sobre o milagre, discorrer sobre o milagre. Mas o desafio maior é nós vivermos milagres. Eu sei que talvez nós tenhamos definições diferentes de milagres. Particularmente, eu acredito que milagre é aquilo que somente Deus pode fazer. Eu sei que nós já atribuímos algumas situações na nossa vida onde nós chamamos de milagre. Mas nós sabemos que em meio a essa situação, nós agimos. Nós fizemos algumas coisas, algumas pessoas fizeram algumas coisas para nós, mas nós intitulamos como milagre. Ao meu ver, embora eu não estou aqui discutindo, tá? Ao meu ver, eu entendo que milagre é algo que somente Deus pode fazer. Onde não existe uma intervenção humana. Nem da parte de quem está precisando do milagre, e nem da parte daqueles que estão orando. Se houver alguma intervenção, talvez seria só através da oração. Orando pela pessoa e a pessoa orando por ela mesma, para que o milagre venha a acontecer. Mas, no entanto, não existe nada que o ser humano faça em meio ao milagre, que ele pode dizer assim, a minha parte nesse milagre foi essa. E a parte de Deus foi essa. Então, por isso que eu entendo que milagre é somente aquilo que é realizado da parte de Deus e não tem nenhuma intervenção humana. Por que eu estou falando isso para você? Eu trouxe uma ilustração bem interessante, talvez você possa até já conhecer essa ilustração, porque às vezes quando nós estamos em busca de um milagre, ou seja, algo que somente Deus pode fazer, dependendo do que nós estamos sofrendo e dependendo do tempo em que esse milagre já perdura, esse problema já perdura e não acontece o milagre, nós temos a tendência de desanimar. Isso faz parte do ser humano. O ser humano, deixa eu vou trocar o microfone, né? Acho que é melhor. Então, como eu estava dizendo, às vezes nós ficamos tão cansados de esperar aquilo que nós sabemos que somente Deus pode fazer, que nós acabamos desistindo, por exemplo, de orar, ou de jejuar, ou de apresentar esse problema que aos olhos humanos se tornou insolúvel e somente Deus pode fazer. E por razões que nós desconhecemos, nós não sabemos por que Deus ainda não fez. Aquilo que, se você olhar para a palavra, ele até incentiva nós buscarmos. Mas por alguma razão, não chegou o tempo, ou talvez nós temos que esperar um tempo considerável, e às vezes nós olhamos para outras situações parecidas com a nossa, e assistimos o milagre de outra pessoa, enquanto o nosso parece que está lá no forninho e ainda não chegou no tempo certo de poder liberar ele de lá de dentro.
Eu vou contar essa história para você aqui, que eu acho muito interessante a respeito de você continuar perseverando. Porque eu tenho percebido, e essa é a minha experiência, que às vezes nós chegamos muito perto daquilo que nós queremos, mas parece que quando falta muito pouco, é justamente aí que nós desistimos. E é interessante que é nesse momento que nós deveríamos nos autoestimular para continuar perseverando, mas por alguma razão, podemos dizer por causa das hostes, dos demônios, por causa das sugestões, nós acabamos desistindo. E algo que estava tão próximo ao nosso alcance, de nós recebemos em nossa vida, nós acabamos perdendo. Sabe aquela história que você está na fila e tem 3 pessoas na sua frente e daqui a pouco você, por alguma razão, uma dor de barriga, você tem que ir no banheiro, você vai lá no banheiro, que você volta, aquela pessoa que estava na sua frente já foi, e ninguém deixou você passar, você volta lá para o fim da fila. Às vezes algo semelhante acontece também, em que diz respeito ao milagre. Presta atenção nessa história. Derby era um homem inquieto com a vida, cansado de trabalhar como vendedor nos Estados Unidos. Ele então decidiu vender tudo o que ele tinha. Derby então comprou um pequeno sítio no interior do estado do Colorado e começou a preparar o terreno para plantar. Ele queria mudar de profissão. Ao escavar o terreno, ele encontrou uma pedrinha brilhante e depois de levar a um especialista para analisá-la, ele descobriu que aquela pedrinha nada mais era do que ouro puro. Derby então, com muita esperança e determinação, chamou todos os seus parentes e os amigos que também eram amigos íntimos e formou um grupo para poder continuar as escavações em busca de ouro, entendendo ele que se ali ele encontrou uma pequena pedra, ele poderia encontrar muito mais outras pedras ali. Ele então decidiu fazer algo mais. Além de contratar essas pessoas que eram amigos, parentes, para escavar o terreno em busca de novas pedras de ouro, ele também resolveu então comprar todos os terrenos vizinhos, adjacentes. Então ele adquiriu máquinas e equipamentos pesados, e aí começaram todos a escavação. Cavaram, e infelizmente eles não encontraram mais nenhuma pedra de ouro, a não ser aquela pequenina pedra que ele encontrou acidentalmente. Seus parentes e amigos então começaram a desanimar, porque o ouro que ele disse que possivelmente poderia haver naquelas terras, depois de muito escavarem, eles não encontraram nada. A pergunta que todos faziam para Derby era sempre a mesma: mas aonde está a mina, Derby? Todos os membros do grupo, um a um, pediram de volta a Derby o que eles tinham investido, e ele ficou sozinho com um grande terreno e muitas máquinas, mas não pretendia desistir e continuou cavando. Porém, suas esperanças foram pouco a pouco minguando e Derby acabou desistindo. Vendeu também tudo ao primeiro que apareceu interessado naquelas terras, que para ele já não valia mais nada. Derby então toma a decisão de voltar para a cidade e recomeçar a sua atividade de vendedor. Quando alguém não queria comprar, Derby estava tão frustrado com a sua experiência no que diz respeito ao ouro que ele esperava encontrar, que ele não insistia. Quando alguém ele oferecia o produto como vendedor, ninguém queria, ele logo desistia e não insistia. Era um vendedor, ele se tornou um vendedor fracassado e infeliz. Mas certo dia, Derby leu uma notícia no jornal que chamou muito a atenção dele. A notícia era a seguinte: descoberta uma das minas de ouro mais valiosa no mundo. Então Derby, por já ter tido essa experiência, decidiu gastar um tempo e ler aquela matéria. Ao ler a matéria, ele viu que a mina era no estado do Colorado. E o que mais lhe entristeceu é que eram nas suas antigas terras, aquelas que ele vendera por uma ninharia, por não ter encontrado mais ouro. Então ele continuou lendo o jornal e viu a declaração do proprietário do terreno, que havia ficado bilionário. Nós não tivemos muito trabalho. Essa era a declaração do atual dono do terreno, ao qual Derby havia vendido. Ele disse: como é que vocês encontraram? Tiveram que escavar muito? E o atual proprietário disse o seguinte: não, nós não tivemos muito trabalho não para achar a mina principal. Não foi nada. Tivemos apenas que cavar 1 metro a mais e pronto. Ali estava a mina. Ao ouvir aquilo, Derby se lamentou profundamente e mandou gravar uma placa que dizia: na vida,
Tudo depende de se cavar 1 metro a mais. Eu vou parar por aqui, mas tem um restinho da história que conta a história desse derby também. Eu achei interessante essa ilustração, porque, como eu estava dizendo, às vezes nós estamos tão perto de receber alguma coisa ou encontrar alguma coisa que nós estamos buscando há muito tempo, mas por falta de perseverança nós acabamos desistindo. Derby foi alguém que comprou uma terra para ir morar porque ele queria mudar de profissão, ele estava frustrado em ser um vendedor. Então ele decidiu partir para uma outra área, da plantação, tornar-se um agricultor. Só que quando ele começou a escavar, ele encontrou a pequena pedra, acreditando que havia mais, ele então investiu. E passou muito tempo cavando junto com seus parentes e amigos e nada encontraram. Quando o proprietário que comprou a terra encontrou, ele disse, olha, não precisamos fazer muita coisa, já tinha escavado bastante, só precisamos escavar só mais 1 metro, 1,5 metros, e nós descobrimos a pedra. Aliás, a mina em que se encontravam as pedras. Isso serve de lição para as nossas vidas, porque nós somos pessoas que às vezes temos a tendência de desistir. Ontem a Marissa estava fazendo umas perguntas para mim para saber com qual personagem bíblico eu poderia me parecer. Aquele joguinho que tem. Eu falei, desde que você não vai postar, eu não quero nada que poste lá no Face. Não, pai, vou fazer aqui. Aí ela fez algumas perguntas. Dentre as perguntas que ela fez, ela falou assim, o senhor se considera uma pessoa corajosa, que desiste facilmente ou de vez em quando? E eu tinha que ser honesto comigo mesmo. Olha, filha, eu não sei se eu sou uma pessoa corajosa. Também não desisto facilmente, mas de vez em quando eu desisto. O problema é que às vezes, nesses momentos cruciais em que nós desistimos, é um momento em que está muito perto de nós alcançarmos aquilo que há anos nós estamos esperando encontrar. Agora vamos voltar para a história do texto. A Bíblia diz que Jesus estava andando por um determinado lugar e ele entrou num povoado. Os leprosos que ali estavam não sabiam que Jesus estava entrando naquele povoado, mas quando souberam, logo eles se aproximaram de Jesus e entenderam, olha, este é aquele ou o único que pode resolver o problema da nossa vida. E é interessante que o texto diz que quando eles gritaram para Jesus, Jesus então olhou para eles e disse assim, faz uma coisa, vai se mostrar para os sacerdotes. E eu fiquei perguntando uma coisa, mostrar o quê? Que eles estavam leprosos? Porque quando Jesus disse para eles irem mostrar-se aos sacerdotes, que era o sacerdote que fazia a avaliação de que se eles tinham sido purificados da lepra ou não tinham sido purificados da lepra. Então era necessário, por quê? Todo leproso ele era retirado do convívio social. Ele só poderia conviver com pessoas que tinham o quê? A mesma doença. Mas quando Jesus olha para ele assim, Daniel, ou olha para eles, ele diz assim, vai mostrar-se aos sacerdotes. E talvez nesse momento, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso, tá? Talvez nesse momento, talvez um olhou para o outro e disse assim, mas vamos mostrar o quê? Porque ainda eles se encontravam o quê? Leprosos. Estava muito próximo, era questão de alguns minutos, a cura deles chegar no corpo deles. Mas no momento em que Jesus disse, vai mostrar-se aos sacerdotes, eles continuavam ainda leprosos, continuavam doentes. Talvez a fé cristã, ela seja um grande desafio para nós, porque ela nos impulsiona, ela nos motiva a crer que aquilo que visivelmente nós ainda não vemos, já aconteceu. Aí você fala, poxa, mas é difícil mesmo, né? Como é que eu falo que a minha dor de cabeça, eu já fui curado da minha dor de cabeça, se ainda estou com dor de cabeça? Nós só acreditamos que no mundo espiritual as coisas aconteceram, se elas aconteceram no mundo material. Mas as coisas espirituais, primeiro elas precisam acontecer no âmbito espiritual, para depois elas se concretizarem no âmbito quê? Natural. Então, meus irmãos, eu queria usar essa história para a gente pensar um pouco sobre essa questão de você, o que você fazer, o que nós devemos fazer enquanto nós estamos no caminho para o milagre. Às vezes, eu sei que aqui todos, ou se não todos, a maioria, já passou por momentos em que você disse assim, Senhor, não existe mais solução. Tudo que eu podia fazer, eu já fiz. Tudo que algumas pessoas poderiam fazer por mim, elas também já fizeram. Mas nada aconteceu, então eu dependo só do Senhor. Algumas pessoas vão mais longe. Elas vivem anos com aquele problema e sempre orando. Exemplo, quantas mães intercedem por filhos que se tornaram alcoólatras,
drogados, acabaram entrando para o mundo do crime. E a mãe passa orando 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, e de repente chega a bênção dela, o filho se converte. Mas a verdade é que isso não é a regra, isso é a exceção. A maioria das pessoas, elas desistem de receber o milagre no caminho do milagre, porque está demorando o milagre. Então deixe-me tentar falar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração a respeito de você estar no caminho do milagre. Você já entende que está no caminho do milagre? Porque o Senhor já falou com você? Então continue no caminho. Só que é o seguinte, nem sempre vai acontecer conosco da mesma forma que aconteceu, por exemplo, com os 10 leprosos, que foram curados quase que imediatamente. Mas a Bíblia diz assim, que enquanto eles estavam indo a mostrar-se aos sacerdotes, eles foram sendo curados, purificados. E aí está o grande problema nosso, que nós temos dificuldade de continuar caminhando, se as coisas que nós esperávamos acontecer, ainda não aconteceram. Então eu queria nesta manhã aqui falar um pouquinho sobre isso. A primeira verdade que Deus colocou no meu coração é que no caminho do milagre, ou no caminho para o milagre, aproveite a oportunidade. Por que eu estou dizendo aproveite a oportunidade? Jesus, ele tinha uma agenda, talvez até Jesus tinha uma agenda, ele sabia até aonde ele ia no dia seguinte, talvez até o que ele iria fazer, com quem ele iria se encontrar, pensando que em algum momento ele está fazendo uso do atributo de onisciência, então ele sabia todas as coisas, mas não era sempre que ele fazia uso desse atributo de onisciência, e não vamos aqui entrar nessa questão, por que ele não fazia ou fazia, nada disso, mas a verdade é que Jesus, embora talvez ele tivesse uma agenda para aquele dia, a agenda era de Jesus, mas os leprosos não sabiam que Jesus ia passar por ali. E Jesus então, no caminho, ele decide entrar entre uma cidade e outra, entrar num pequeno povoado. Quando ele entra no pequeno povoado, obviamente a notícia se espalhou, que Jesus estava ali, aquele Jesus que cura os cegos, aquele Jesus que abre a audição das pessoas que são surdas, aquele Jesus que fez o coxo andar, aquele Jesus que já tinha talvez até curado outros leprosos. De repente ele entra naquele lugar e aqueles 10 leprosos fazem daquele momento a oportunidade da sua vida. O que eles fazem? Então eles clamam ao Senhor, porque eles não tinham nada a perder. Eles já estavam afastados da sociedade. Vamos imaginar que dentre esses 10 leprosos, alguns poderiam ser pais de família, que tiveram que deixar suas esposas, tiveram que deixar os seus filhos, tiveram que deixar seus irmãos, seus parentes, e não podiam mais conviver porque a lepra era uma doença altamente contagiosa. Quando Jesus chega naquele lugar e os 10 leprosos avistam Jesus, a primeira coisa que eles fazem é aproveitar a oportunidade. Porque Jesus, embora vamos imaginar que ele tinha uma agenda de estar naquele dia, mas Jesus tinha uma agenda corrida, todos os dias, num lugar, num outro momento. E até porque, mesmo que você soubesse que Jesus estaria num determinado lugar, aquele lugar estava sempre infestado de gente. Você pode ver que no caso da mulher do fluxo de sangue, ela teve muita dificuldade, porque Jesus estava cercado de pessoas. Vamos imaginar que a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram até Jesus, ele acabou curando. No entanto, a gente pode levantar aqui uma investigação e dizer o seguinte, mas quantas pessoas conseguiram chegar? Porque nem todo mundo conseguia chegar, porque esse homem, por causa de realizar tantos milagres como ele realizava, ele era uma pessoa sempre cercada de pessoas, e todo mundo queria ser curado. Então naquele momento, os 10 leprosos viram a oportunidade da vida deles. Então o que nós precisamos aprender com isso, meus irmãos? Que no caminho para o milagre, nós também precisamos aproveitar a oportunidade. Lucas 17, 11 e 12 diz assim, a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Talvez você diga assim, pastor, mas pensando na história literal, o que isso tem a ver comigo? Nós sabemos que Jesus corporalmente ele não está mais entre nós. No entanto, nós sabemos que espiritualmente ele é alguém que sempre está conosco. Só que às vezes nós perdemos a oportunidade, enquanto o Espírito de Deus está ministrando ao nosso coração a respeito de uma situação que para nós é impossível resolver, aos olhos de outras pessoas também tornou-se impossível resolvê-la,
Mas existe alguém que tem a capacidade para resolver essa situação. Mas muitas vezes nós estamos abrindo mão da oportunidade que Ele está nos dando. E quer ver o momento que nós abrimos mão? Quando nós não acreditamos mais que aquilo que Deus pode fazer, Ele quer fazer. E é justamente neste momento que a oportunidade está surgindo na nossa vida para que Deus realize o milagre, mas nós não acreditamos mais que Ele queira, não que Ele pode, mas que Ele quer realizar o milagre. E eu vejo que na história desses 10 leprosos, eles não esperavam Jesus ali. Talvez muitas pessoas gritaram em meio àquele cortejo, muitas pessoas caminhando, e Jesus, obviamente, um gritando aqui, outro gritando dali, a voz de um, a voz de outro, chamando a atenção. Ele, de certa forma, dispensava a atenção para a pessoa que estava clamando. Mas era muita gente. No caso aqui, quando ele entrou, os 10 leprosos olharam para ele e falaram assim: olha, a oportunidade da nossa vida surgiu. Por quê? Porque Jesus estava ali. E ele podia realizar aquilo que era impossível acontecer na vida daqueles homens. Eu pergunto para você, e eu e você? Será que quando estamos no caminho do milagre, temos aproveitado a oportunidade? Olha o que diz Marcos 6, 5 e 6. E não pôde, se referindo a Jesus, e não pôde fazer ali nenhum milagre. Nossa, que coisa triste. Só que ele diz assim: exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Veja que Jesus, mesmo sendo quem Ele era, num dado momento, neste momento, exatamente, Ele se encontra numa situação em que Ele não faz milagres, porque a interferência da incredulidade das pessoas naquele lugar é muito grande. Mas veja só, que da mesma forma que Jesus entrou naquele povoado e curou aqueles 10 leprosos, Jesus estava agora num outro lugar. Mas neste lugar, Ele também poderia realizar milagres. Mas a Bíblia diz que Ele conseguiu apenas impor as mãos sobre alguns doentes. E é interessante que em outros lugares você encontra que todos aqueles que se aproximavam de Jesus, Ele curava todos. Mas neste lugar, Ele só conseguiu impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então vejam que não foram todos que foram curados. Haviam mais doentes. Mas Ele diz a razão pela qual Ele não pôde fazer aquilo que Ele desejava fazer. Porque naquele lugar havia uma incredulidade que tomava o coração das pessoas. Agora fique imaginando. Ele diz que curou alguns doentes. Tinha outros doentes. O mesmo Jesus que apareceu lá para os 10 leprosos era o mesmo Jesus que estava entrando agora nesse mesmo lugar. Estava tendo as pessoas a mesma oportunidade que os 10 leprosos tiveram. Mas que por causa da incredulidade que imperava no coração dessas pessoas, elas perderam o quê? A oportunidade da sua vida. Poderia gastar um tempo aqui só falando sobre os malefícios da incredulidade. Mas não é esse o meu objetivo. Eu quero que hoje você entenda que quando nós estamos no caminho para o milagre, você não pode perder a oportunidade. Sabe por quê? A oportunidade não aparece sempre. Não aparece toda hora. Aparece em alguns momentos. Você já deve ter ouvido falar que você perguntou para um amigo e falou: como é que foi o culto na sua igreja? Ele disse assim: Henrique, eu nunca vi e nunca participei de um culto como foi o culto de ontem. E aí você fala: mas por quê? O que aconteceu? Ele começa a descrever o que aconteceu naquele lugar. E talvez você, naquele último momento que ele convidou você para ir naquele lugar, você disse assim: hoje eu não vou não, estou meio cansadão, vou ficar aqui em casa. E depois, quando você ouve o relato ou o relatório da pessoa, do seu amigo, que o culto foi simplesmente um culto singular, um culto marcante, você fala assim: puxa, perdi a oportunidade. Talvez ali seria a oportunidade da sua vida. Talvez para trazer a solução de um problema que já perdura muito tempo. Talvez para trazer a cura de uma enfermidade que já dura muito tempo. Mas justamente por não estarmos ali, perdemos a oportunidade. Eu quero dizer para você, meu irmão, nós às vezes perdemos oportunidades quando estamos no caminho do milagre. E uma das coisas que faz com que a gente perca de receber o milagre na nossa vida, não é por não estarmos no caminho do milagre, mas é porque enquanto estamos no caminho do milagre, a oportunidade aparece, mas a incredulidade acaba o quê? Tomando conta dos nossos corações. Efésios 5,
15:16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. E olha o que ele diz agora: mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Nós não temos garantia de que cada um de nós terá um amanhã. Eu não tenho garantia de que amanhã eu estarei vivo. Espero estar. Também não tenho garantia nenhuma de que você estará vivo amanhã. E talvez a oportunidade que estou tendo hoje é a última oportunidade para que aquilo que eu tanto esperei durante toda a minha vida venha se concretizar na minha vida. Mas talvez por falta de fé ou a manifestação da incredulidade, o que acontece? A gente perde a oportunidade. Eu vou repetir isso aqui, porque já falei uma vez, mas como eu estou vendo pessoas diferentes, vale a pena contar novamente. Eu estava no Rio Grande do Sul e uma família nos convidou para estar na casa deles para um almoço. E o pastor nos orientou que era uma família de cristãs, mas lá tinha pessoas cristãs, mas lá tinha um rapaz que nunca tinha se rendido aos pés de Cristo. Enquanto nós fomos lá, estava sendo preparado o almoço, minha esposa conversando com as mulheres, eu conversando ali com esse rapaz. Ele estava lavando o carro e eu comecei a falar do amor de Deus para aquele garoto. Ele tinha 18 anos. E ele educadamente me ouviu. Tudo que eu tinha para falar. Mas no final ele também não tomou a decisão dele. Mas tudo bem, tem 18 anos. Vai aparecer uma outra oportunidade, alguém vai pregar para ele. E no tempo de Deus, que é uma frase que eu também tenho tentado abolir, não que não exista o tempo de Deus. Mas o tempo de Deus muitas vezes é o presente, nós estamos achando que é o futuro. E ele está dizendo que é agora. O tempo existe, mas nós estamos transferindo o tempo de Deus do presente para o futuro. Fomos embora, desfrutamos de um belo almoço. Fui lá, me despedi desse rapaz, fomos para casa. No outro dia, 7 horas da manhã, o pastor em que nós estávamos hospedados em sua casa bateu na porta do nosso quarto, que nós ficamos na casa dele. E ele nos chamou e falou assim: eu tenho uma notícia triste para dar para vocês. Eu falei: qual é a notícia? Aquele rapaz que nós estivemos na casa dele ontem e que você pregou o evangelho para ele, ele sofreu um acidente essa noite com o carro que ele estava lá lavando. E ele socorreu todas as pessoas que estavam nele, inclusive a namorada. Quando ele terminou de socorrer a namorada, a enfermeira olhou para o rosto dele e falou assim: você viu como você está? E ele disse que não tinha percebido, o rosto dele já estava todo inchado. Naquele momento ele sofreu um desmaio e veio a óbito, com 18 anos de idade. Eu diria para você que aquele momento, não por ser eu, poderia ser qualquer outra pessoa, estava sendo para ele a última oportunidade para que ele fosse salvo em Cristo Jesus. Mas ele recusou. Ele estava no caminho do maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, que é a salvação. Você pode receber um milagre de ser curado de lepra, de ser curado de câncer, de ser curado da AIDS, seja lá o que for. Mas nenhum se equipara ao milagre da salvação. De dar garantia a você que a eternidade após a morte você vai passar sempre ao lado de Deus. Não no lugar de sofrimento, mas no lugar de prazer e de gozo. E o que me entristeceu muito foi que no momento em que aconteceu o acidente ele socorreu. A gente espera isso, pessoas são boas que querem ajudar. Mas a questão que não é ser bom, não é ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. O que faltava para ele era a chave. E a chave era quem? Jesus Cristo. E aquele dia foi o último dia que ele teve a oportunidade de ouvir o Evangelho e entregar sua vida a Cristo. E ele não o fez. E que tudo indica, ele partiu para uma eternidade de sofrimento, aonde sempre vai sofrer e nunca vai ter uma mudança desse quadro. Então eu vim dizer para você essa manhã, meu irmão, no caminho para o milagre, aproveite a oportunidade. O texto diz assim: aproveite ao máximo cada oportunidade. E não é só para você, Luciano, aproveitar a oportunidade, mas aproveitar aquela oportunidade o máximo que você puder. Por quê? Talvez você não tenha outra oportunidade como essa. Uma segunda verdade que eu vejo nesse texto, que me chamou a atenção, é que no caminho para o milagre, clame e não reclame. Eu e minha esposa, um tempo atrás, nós ouvimos uma pessoa dizer assim: eu já estou orando há 30 anos e nada aconteceu. E nós falamos assim: olha, eu vou dizer para você, se você estivesse orando há 30 anos, nem Deus teria aguentado. Ele já teria dado essa bênção para você.
O grande problema é que a gente tem um tempo em que a gente está orando por esse problema, mas não oramos com assiduidade, nem com afinco, nem com dedicação. E que pior do que isso, nós oramos esporadicamente, mas pior do que isso, nós passamos também os 30 anos, juntamente com a oração, ou juntamente com o clamor, nós passamos o quê? Reclamando porque ainda não aconteceu. E a reclamação daquilo que ainda não aconteceu, acaba se tornando uma muralha para o clamor que você fez, para receber esse milagre. O texto diz aqui em Lucas 17, versículo 12b, ele diz assim, olha, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqueles homens clamaram, e o clamor fez toda a diferença. Agora, o que muitas vezes eu acredito que tem impedido nós de recebermos um milagre que nós tanto esperamos, é que nós, juntamente com os 30 anos que a gente diz estar orando, a gente clama e reclama. Clama e reclama. E não é de reclamar que você está clamando novamente. É de reclamar da situação que você está vivendo, que você não queria viver, mas que você depende única e exclusivamente de Deus para que Ele realize. E num dado momento, a sua reclamação se torna maior do que o seu clamor. Números 14, versículo 27 e 30 diz assim: até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Vocês sabem a quem Deus estava se referindo quando Ele chamou de comunidade ímpia? Ao povo de Deus, ao povo dele. Ele diz assim, até quando essa comunidade ímpia vai se queixar contra mim? Aí Deus diz, tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Verso 30. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Nós conhecemos a história que todo aquele povo que Deus tirou do cativeiro egípcio, nenhum daquela geração entrou na terra, exceto Josué e Caleb. Por quê? Porque era um povo que pedia para Moisés clamar, era um povo que em um dado momento até clamava a Deus junto com Moisés, mas que passou boa parte da sua vida não clamando, mas reclamando. Você pode ver que eles reclamavam para Moisés e Moisés clamava a Deus. Mas eles, muito pouco, eles clamavam a Deus. Mas muito, eles reclamavam de Deus. Reclamavam de Moisés. Reclamavam de Deus. Uma hora reclamavam porque não tinha água que eles queriam. Outra hora reclamavam porque eles estavam cansados de comer, o maná caiu do céu. Que eles queriam comer carne. Outra hora eles reclamavam por causa de uma coisa. Outra hora reclamavam por causa de outra. E nunca levaram uma vida de clamor a Deus. E isso teve um custo muito alto. Porque hoje, alguns pregadores dizem assim, está vendo? A palavra do Senhor se cumpriu na vida dessas pessoas? Não, não se cumpriu. Mas espera aí. Deus é homem para mentira, o filho do homem para que se arrependa? Não, se ele disse, ele vai cumprir. Por que ele não cumpriu na vida dessas pessoas? Porque, veja bem, a promessa está condicionada à obediência. Não é porque Deus fez uma promessa, ele está agora obrigado a cumprir essa promessa com aqueles que andam o quê? Em desobediência ou vivem uma vida de reclamação e não de clamor. Eu quero perguntar para você. Você está no caminho do milagre? Ah, estou. Você está clamando ou você está reclamando? Talvez você diga assim, pastor, acho que é os dois. Eu vou lá, eu clamo, mas depois, enquanto não chega, né, Frank, eu reclamo. E se nós pararmos para pensar, às vezes nós gastamos nessa situação, por exemplo, vamos imaginar que você está fazendo um clamor, é uma petição, é uma intercessão, é uma súplica que você está fazendo a Deus. E dura essa súplica ali, por exemplo, uns 10 minutos, vamos colocar. Só que o resto do dia, ou o resto da semana, porque não aconteceu, por aquilo que você pediu, você passa o quê? Muito mais do que 10 minutos reclamando. Então, no caminho do milagre, meu irmão, minha irmã, só clame e não reclame. Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois ele diz, pois alguns que pedem, não, ele diz, pois todo o que pede, ele recebe. E todo aquele que busca, ele também encontra.
E aquele que bate a porta será aberta. Ele não está dizendo de uma possibilidade, ele está dizendo que é algo que vai acontecer. Mas que não pode, durante esse momento que você pede, que você quer receber, que você busca, porque você quer encontrar, que você bate esperando que se abra, que fique apenas o primeiro verbo. Olha, eu vou pedir, eu vou buscar e eu vou também bater, mas eu não vou reclamar. Como é que tem sido a sua vida? Uma vida de clamor? Uma vida de reclamação? Ou talvez as duas coisas, de clamor e de reclamação. No caminho do milagre, muitas vezes nós perdemos aquilo que está tão perto de nós alcançarmos, porque Deus está interessado em nos dar. Porque infelizmente, reclamamos mais do que clamamos. Terceira verdade é que no caminho para o milagre, obedeça e não questione. O texto diz assim: ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Quantas pessoas a gente ora e você diz assim, meu irmão, agora vai para sua casa, creia. Acredite nisso. Algumas pessoas saem, vão para casa, e elas continuam vivendo a vida delas, sem crer naquilo que foi pedido por ela, ou aquilo que ela mesma está pedindo para ela. O que acontece? As pessoas não conseguem obedecer. Quando Jesus chegou e se apresentou ali para os 10 leprosos, ele falou, Senhor, tem misericórdia, tem piedade de nós, né? Faça alguma coisa por nós. Ele não disse assim, seja purificado. Ele não disse, seja curado. O texto diz que ele falou alguma coisa? O texto diz que ele foi lá e colocou a mão nos leprosos? Também não disse isso. Mas ele deu uma ordem, vai mostrar para o sacerdote. Por quê? Porque Jesus sabia que no caminho, quando eles iriam se apresentar ao sacerdote, o milagre ia acontecer. E de fato, esses leprosos fizeram o que Jesus mandou fazer. Mas o fato é que alguns de nós, enquanto nós não olhamos e não constatamos que aquilo que nós esperávamos acontecer ainda não aconteceu, nós não continuamos caminhando. Nós não temos a capacidade de obedecer sem questionar. E às vezes, a gente perde o milagre que está tão perto de nós conquistarmos. Os leprosos poderiam dizer assim, eu não posso me mostrar ao sacerdote do jeito que eu estou. Está estampado em mim que eu sou leproso. A Bíblia diz que eles não falaram nada. Eles só simplesmente decidiram o quê? Obedecer. Eu já compartilhei essa frase algumas vezes, mas como tem gente nova, que sirva para você. A obediência libera a compreensão. Você não precisa compreender por que Deus está agindo da forma que Ele está agindo. Mas você precisa apenas obedecer para que você venha agir da forma que Ele quer que você haja. Até porque isso é fé. Porque quando você vê aquilo que você tanto esperava já se concretizar na sua vida, você não precisa mais da fé. Porque a fé é o veículo que faz tornar aquilo que é invisível, visível. Mas quando você está caminhando, tendo a certeza e a convicção de que aquilo que ainda não é, vai tornar-se, será na sua vida, e mesmo assim você continua caminhando, isso é fé. E muitas vezes, para que a gente ande em fé, Luciano, a gente precisa andar o quê? Em obediência. Deixa-me dar um exemplo para você, muito conhecido, e eu separei os versículos aqui, para a gente não ler a história toda, porque é muito grande. Êxodo capítulo 3, você pode até acompanhar lá, porque é muito grande, né? Meio escuro, mas tudo bem. Versículo 3, 11, depois o capítulo 4, 1, 10, 13 e 14. Diz assim, Moisés, porém, respondeu a Deus, quem sou eu para apresentar-me ao faraó? Deus chega a Moisés dizendo assim, olha, eu ouvi o clamor do meu povo, e eu vou levantar você como libertador do meu povo. Então você vai até faraó. A primeira objeção de Moisés qual foi? Quem sou eu para sair do lugar onde estou, tendo em vista que eu cometi um crime lá, voltar para aquele lugar, para me apresentar ao faraó e dar a seguinte mensagem para o faraó. Faraó, vim buscar o povo de Deus, libera todo mundo. Quem sou eu para fazer isso? Primeira objeção de Moisés. A segunda objeção de Moisés se encontra lá no capítulo 4, verso 1, que diz assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Porque Deus disse assim, olha, se eles não acreditarem, leva essa vara, joga no chão, vai se transformar numa serpente, depois tira, coloca a sua mão dentro de você,
a hora que você tirar vai estar leprosa, coloca outra vez, tira, já vai estar sã. Se eles não acreditarem nesses sinais, depois vão acreditar em outro, mas esteja certo, apenas obedeça, faça isso que eu estou dizendo para você fazer. Mas aí Moisés vem a segundo questionamento, ele diz assim, olha, e se eles não acreditarem? Acreditar o quê? Ele ia jogar uma vara e a vara se transformaria numa serpente. Ele colocaria a mão dentro da sua roupa, quando ele tirasse estaria leprosa, colocaria outra vez, tirasse estaria curada. Mas mesmo assim, Deus fazendo, porque Deus não disse que ia fazer lá. Disse assim, eu vou mostrar para você aqui o que eu vou fazer lá. Se eles perguntarem, quem enviou você aqui? E Jesus. E Deus disse assim, olha, vai acontecer isso aqui. Então Moisés viu previamente que era possível acontecer lá, porque Deus estava fazendo ali. Mas aí Moisés diz o quê? Mas se mesmo assim eles não acreditarem em mim. Meu amigo, se alguém jogar uma muleta aqui, meu pai chegar a jogar uma muleta e virar uma serpente, eu vou falar, o que eu tenho que contestar nisso aqui? No outro momento ele diz assim, Senhor, nunca tive facilidade para falar. Primeiro ele disse que ele não é ninguém para se apresentar ao faraó. Depois, num dado momento, ele disse que os milagres que Deus ia fazer, os sinais que Deus ia fazer, vamos colocar assim, talvez o povo ainda não acreditaria nele. Aí num dado momento, Deus fala, você vai lá e vai falar com ele. Aí Moisés fala assim, não, mas o problema é o seguinte, o problema é que eu nunca tive facilidade para falar. Eu sempre tive dificuldade para falar. Já foi a terceira objeção. Veja só a relutância de Moisés. Eu sei que a gente olha o produto final, mas a relutância de Moisés em obedecer. Ele poderia, num dado momento, quando Deus diz assim, você vai lá porque eu serei com você, e você vai falar com o faraó e nada vai te acontecer. Não, o que ele diz? Ele contesta a Deus, diz assim, não, quem sou eu para me apresentar? O senhor deve estar enganado. Ele prefere pensar que Deus está enganado sobre ele, do que acreditar que a companhia de Deus com ele seria capaz de ele fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Num outro momento, ele diz assim, tá, esses milagres vão acontecer, esses sinais vão acontecer, o senhor já mostrou para mim, mas se eles não acreditarem mesmo assim? Segunda objeção. Depois vem a terceira agora, mas tudo bem que tudo isso aconteça, mas e na hora de falar? Eu não consigo falar, eu não tenho facilidade, eu nunca tive facilidade para falar. Aí Deus fala para ele assim, quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Não fui eu posso fazer isso. E depois a quarta objeção de Moisés diz assim, não consigo falar bem. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. A quarta objeção de Moisés, porque ele não queria o quê? Obedecer. Mas ele queria o quê? Questionar. Aí eu pergunto para você, será que só Moisés foi assim? Ou nós somos assim também? Moisés estava no caminho do milagre. O milagre de tirar aquele povo do cativeiro. O milagre de assistir o mar vermelho se abrindo e atravessarem a seco. Ele estava no caminho. Deus era com ele. Deus iria fazer aquilo que ele disse que iria fazer. Mas mesmo assim, Moisés não queria obedecer. Ele estava só questionando Deus. Aí eu pergunto para você, será que eu e você também não somos parecidos com Moisés? Quem sou eu para fazer aquilo que Deus está dizendo para eu fazer? Não, eu vou naquele lugar. E se eles não acreditarem que é Deus que está me enviando para eles? Ou eu também não consigo falar, não tenho habilidade para falar. Coloca uma outra pessoa. Aliás, eu vejo isso constantemente dentro de igreja. Pastor, eu vou declinar, vou fazer isso aqui. Coloca alguém no meu lugar, faça isso aqui, eu não tenho capacidade, eu não posso. E continua a vida. Enquanto que a experiência que Deus quer que nós vivamos é a experiência de que você, quando está no caminho do milagre, decida obedecer e não questionar a Deus. Olha o que diz 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício. Você pode não entender o que Deus muitas vezes requer de você? Claro, você é humano como eu, e temos essa limitação. Mas isso não deve nos impedir de obedecer. Você pode até não entender, mas não é porque você não entendeu, isso está te dando motivo suficiente para você não obedecer. No caminho do milagre, Deus espera que você simplesmente obedeça e não questione. Nós vemos alguns milagres acontecer na Bíblia, e que certamente os homens
que Deus usou para realizar aquele milagre, em momento algum questionaram. Tiveram atos de fé, como por exemplo, a água era amarga. Aí Deus falou para Moisés, corta um tronco daquela árvore e joga lá dentro. O que tem a ver a árvore que... Você pode até falar, mas nessa árvore poderia ter propriedades, não sei o que lá, que é... Pô, mas não está falando de uma piscininha, está falando de um riacho, um lugar onde as pessoas iam beber água. É um espaço grande, é um volume de água muito grande. No entanto, eles fizeram. Meu irmão, se você quer continuar vivendo no caminho do milagre, para que o milagre aconteça, pare de questionar a Deus. E simplesmente aprenda o quê? A obedecer. E eu termino com mais essa verdade. No caminho para o milagre, não pare, mas caminhe. Lucas 17:14b diz assim, enquanto eles iam, foram purificados. Quantas pessoas, por deixar de receber de Deus aquilo que eles gostariam de receber de Deus, e que não tinha nada de errado em Deus dar a eles aquilo que eles queriam, mas porque eles não receberam, eles pararam, Marisa. Pararam. Talvez você diga assim, mas será isso? Meu irmão, como pastor eu já vi tanta experiência. Por que você está afastado dos caminhos do Senhor? Ah, pastor, porque eu orei tanto por determinada situação e nada aconteceu. Não, eu creio em Deus tudo, mas eu não tenho mais força. Abandonou a caminhada. E quantos cristãos estão abandonando a caminhada, a jornada com o Senhor, porque ainda não aconteceu aquilo que eles esperavam acontecer. Mas veja que os 10 leprosos, quando Jesus disse assim, olha, vão se mostrar. Eles saíram leprosos. A Bíblia não diz qual foi o percurso que eles andaram, para depois eles perceberem, principalmente aquele que voltou, que ele estava curado. A Bíblia não fala se ele andou 1 quilômetro, 2 quilômetros, ou foi metro, não fala sobre isso. Mas a verdade é que eles obedeceram e não pararam a caminhada. Vamos imaginar que do lugar onde eles estavam até o lugar onde eles tinham que se mostrar para os sacerdotes, fosse uma distância como daqui na estação de São Miguel. Vamos imaginar. Eles teriam que percorrer todo esse percurso leprosos, ou depois da metade desse percurso seriam curados, ou num quarto, ou só no finalmente, na hora que eles estariam chegando para se apresentar aos sacerdotes, eles seriam curados. Mas eles creram tanto, enquanto estavam no caminho do milagre, que eles decidiram o quê? Não parar e continuar caminhando. A minha pergunta para você e para mim é a seguinte, e você? Está parado por quê? Ou está pensando em parar por quê? Porque ainda não se concretizou o milagre, mas é no caminho, porque você está obedecendo à voz daquele que diz para você, vá se mostrar ao sacerdote, é no caminho que as coisas vão acontecer. Êxodo 14:15 diz assim, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Sigam avante para onde? Sigam avante para onde? Se na frente era o mar. E muito provavelmente pessoas ali no meio estavam desesperadas assim, mas está mandando para a gente ir para frente aonde? Para frente tem mar. Não tem como a gente andar por sobre as águas. Se tivesse canoas, quem sabe a gente entrar dentro de uma carona no barco, ia todo mundo embora, mas não tem nada. E tanto é que quando o povo reclama, Moisés começa a orar a Deus, e Deus dá a resposta para ele, escuta, por que você está orando para mim? Por que você está clamando agora? Agora não é hora de você clamar, agora é você continuar andando. Aí Moisés então se apresenta e diz assim, olha, não se desespere, veja o milagre que Deus vai fazer. Ele não tinha feito ainda. Veja o milagre que Deus vai fazer entre vós agora. Mas por quê? Enquanto a gente está no caminho do milagre, a gente não pode parar, a gente tem que continuar caminhando. É com dor ou sem dor, é frustrado ou não frustrado, é esperando ou esperando, mas temos que continuar a nossa caminhada com o Senhor. Quinta-feira eu disse para minha esposa, sabe aquele dia que você não está muito afim de ir para a igreja? Sabe? Ou só eu que acontece comigo? Sabe aquele dia que você não está... Eu tenho medo de falar que isso é pecado, né? Mas eu falei para você, sabe aquele dia que você não está afim de ir para a igreja? Eu estou assim hoje. Minha esposa falou assim, não tem problema, irmão, uma hora ele vai pregar, você vai fazer o louvor, eu só vou esquentar aquele banco do lado, não precisa, né? Ela falou assim, então fica em casa. Aí eu falei assim, não vou ficar não, eu não estava bem. Eu falei assim, não vou ficar bem não, eu quero deixar de ir à igreja quando for impossível ir à igreja.
Impossível para mim é só se a pessoa está acamada e presa com a corrente. Mesmo acamada, dá para você ir arrastando ainda. Eu finalizo essa mensagem citando o Salmo 126. É um dos versículos preferidos que eu encontro na palavra de Deus. 126, verso 6, que diz assim: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ele está dizendo uma coisa aqui: semear não é fácil. Plantar, para que você colha alguma coisa no futuro, você precisa semear. Só que semear não é fácil. E muitas vezes, em meio à semeadura, você vai semear o quê? Chorando. Porque enquanto você semeia, não tem o produto da semente ainda. Você só terá o produto da semente quando você voltar e depois de um tempo elas tiverem crescido, para que você possa voltar com os feixes. Mas ele está dando uma segurança para nós: aquele que sai chorando enquanto lança a semente, é certo que ele vai voltar com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Ou seja, meu irmão e minha irmã, no caminho do milagre, não pare, nem que você estiver chorando, nem que você estiver com dor, nem que dentro de você fale assim: ó, eu não quero mais. Será que Deus aceita eu ir para a igreja dizendo que eu não queria estar lá? Aceita, porque Ele está vendo o seu esforço. E no fundo, essa mola propulsora, essa força, essa impulsão que faz com que você venha até a igreja e busque seu milagre, é Deus colocando dentro de você. Então, meu irmão, minha irmã, no caminho para o milagre, não pare, mas caminhe. Até porque é só mais 1,5 metro. Na hora que você cavar mais 1,5 metro, você vai chegar na mina de ouro. Não desista, não venda, não dê tudo aquilo que Deus já entregou em suas mãos por causa de 1,5 metro só. Só falta 1,5 metro. Vamos ficar em pé? Nós vamos cantar essa canção enquanto depois nós vamos celebrar a ceia. Vai lá, Aleph, por favor, filho. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá no caminho. Cante comigo. No caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar quando encontrar contigo, Jesus. Virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar. Se preciso uma multidão romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. Romperei só pra te tocar. No caminho, no caminho do milagre estou, sei que tu ias passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração.
não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar, se preciso uma multidão romper, romperei. Só pra te tocar, só pra te tocar. Não te deixarei, não te deixarei sem meu milagre ver. Clamarei até tua atenção chamar, se preciso uma multidão romper, romperei só pra te tocar, romperei só pra te tocar, romperei só pra te tocar. Senhor, esta foi a sua palavra para essa manhã. No caminho do milagre, Senhor, nós não podemos de forma alguma perder as oportunidades que o Senhor tem nos oferecido para que nós vivamos o milagre. No caminho do milagre, Senhor, ensina-nos sempre a clamar, 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 sem nunca desanimar, fazendo, Senhor, com que nós não permitamos que na nossa vida entre a reclamação, mas sempre o clamor ao Senhor. Que no caminho para o milagre nós decidamos obedecer e nunca questionar o Senhor. O Senhor Jesus disse: vá mostrar-se aos sacerdotes, seja qual for a tua ordem para a nossa vida, para que o milagre aconteça. Nós queremos aprender a obedecer e nunca questionar os seus métodos. Que no caminho para o milagre eu não pare, nós não paremos, mas que continuemos a caminhar a todo instante para te tocar. Romperei só pra te tocar, romperei só pra te tocar. Guarde essa palavra dentro do seu coração, meu irmão. Guarde ela mesmo. Hoje é dia de ceia, é um dia especial para nós. A ceia, ela é um cerimonial em que o Senhor Jesus convida aqueles que são parte integrante do corpo de Cristo. O que é ser parte integrante do corpo de Cristo? Ter recebido a Cristo como seu único e suficiente Salvador e ter professado essa sua fé através do batismo. Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu abri uma exceção com muito cuidado, e eu quero ainda abrir essa exceção. Pastor, o ladrão ali na cruz, ele morreu, e no último momento ele foi salvo. Ele foi para o céu? Claro, ele foi salvo, ele foi para o céu. Algumas pessoas perguntaram assim: só pode participar da ceia quem já é batizado? Em parte sim, em parte não. Por quê? Se você recebeu Jesus, vamos supor, ontem na sua vida, e na igreja onde você está, o batismo vai ser daqui a um mês, o que te impede de participar da ceia? Porque se eu perguntar para você assim: você recebeu Jesus ontem, tá certo? Tá certo. Se você morreu hoje, você vai para onde? Para o céu ou para o inferno? Vou para o céu. Quer dizer, eu posso entrar no céu, mas eu não posso participar da ceia? É meio incoerente isso, né? No entanto, presta atenção, vocês em casa também. Se você é alguém que já recebeu Jesus, já teve a oportunidade de ser batizado, mas não o quis, então eu diria para você se ausentar. Porque ser um discípulo de Jesus é ser um seguidor de Jesus Cristo, ser alguém que concorda com tudo aquilo que ele diz que precisa fazer parte da nossa vida. E uma das coisas é o quê? A participação na ceia. Ou
você ser batizado. Então, se você já recebeu, eu já recebi casos de pessoas que receberam Jesus, mas estavam pensando ainda se iam ser batizados. E perguntaram, posso participar da ceia? Eu disse, não, não faça isso. Porque se você não entendeu nem a primeira fase, a segunda você não vai entender também. Quando você tiver a convicção de que receber a Cristo é muito mais do que simplesmente recebê-lo, mas confessar publicamente através do ato do batismo, aí então você participa da ceia. Se tiver alguém dentre nós que já recebeu Jesus e por motivo de não ter um batismo ainda, por isso não foi batizado, então você pode participar da ceia, entendendo que o pão representa o corpo e que o suco representa o sangue de Jesus. Ele disse que aquele que não come do pão e não bebe do cálice, não tem parte com ele. Mas aquele que come do pão e bebe do cálice, ele vai ressuscitar naquele dia. Então não existe cristão que não participa da ceia e que supostamente morreu em Cristo, quando Cristo voltar, terá o seu corpo ressuscitado para morar com o Senhor. Não. O batismo, ele é um rito de inicialização da vida cristã, mas a ceia é um rito de manutenção da vida cristã. Periodicamente você precisa estar participando. Pastor, tem um problema. Eu já sou batizado, não tem nada a ver isso, é que eu pequei. Então, se você pecou, ainda tem solução. É você confessar o seu pecado a Deus. Se não fez, faça. Confesse o seu pecado a Deus, abandone o pecado e continue caminhando com o Senhor. Pastor, é que eu vivo em pecado. Então, se você vive em pecado, então é melhor você primeiro consertar a sua vida, para que você não participe de um cerimonial como esse e se acostume a viver em pecado tomando a ceia. Não é esse o propósito do Senhor. Não é que sejamos perfeitos, mas também que nós não nos acomodemos ao pecado que talvez estejamos praticando. Então, essa ceia para quem que é? Para o discípulo. Não é para o simpatizante, não é para aquele que gosta, mas aquele que decidiu entregar sua vida a Cristo, para que ele não viva mais, mas Cristo viva nele. Amém? Nós vamos orar apresentando os dois elementos. Depois, você que vai participar da ceia, fique em pé. Você que não, pode ficar sentado. Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este momento, Pai, de estarmos unidos aqui, Senhor, participando dessa celebração, Senhor, da Santa Ceia. Pedimos a Ti que o Senhor consagre esses elementos, tanto o pão quanto o vinho, que representa o Teu corpo e o Teu sangue, em nome de Jesus, Pai, e abençoe o Teu povo, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Você que vai participar, então fique aí, receba os dois elementos, segure para que a gente possa participar juntos, tá? Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Uma vez perguntaram para João. João disse assim: olha, aquele que está vindo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante como às vezes as pessoas tomam caminhos tão impróprios. Jesus, quando disse eu sou o Cordeiro, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, algumas pessoas preferem entender assim: ah, tira o pecado do mundo, então não existe mais pecado no mundo. A gente sabe que não é essa a interpretação, porque o pecado está aí. Bom, se ele se refere ao mundo, às pessoas, então ele tirou o pecado das pessoas, então logo todos serão salvos. Também não é essa a interpretação do versículo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira a influência do pecado, o poder do pecado da vida de todos aqueles que entregaram sua vida a Ele. Antes nós éramos escravos do pecado, nós servíamos o pecado, e o pecado era o nosso Senhor. Mas hoje, nascidos de novo, regenerados e sendo transformados dia após dia, nós somos filhos do Senhor. E o pecado não tem mais, ele tem influência sobre a nossa vida? Tem, mas ele não é mais Senhor da nossa vida. Quando a gente come desse pão que representa o corpo do Senhor, esse é um alimento espiritual, porque certamente se você tiver fome, não será um pequeno pedaço de pão que vai saciar a sua fome. Mas o que representa esse pedaço de pão é que é o grande significado da ceia, deste elemento da ceia. Que quando você come esse pão, você está ingerindo a vida do próprio Deus, você está reafirmando a sua aliança com o Senhor. Então pega esse pão que você está em suas mãos agora e coma dele, entendendo que você está se alimentando da vida de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim, eu te adorarei. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de cear, Jesus tomou o cálice, tendo dado graça. Ele disse que esse cálice é um cálice da nova aliança. Não estamos mais sob o regime da velha aliança, mas o regime da nova aliança. Sob a velha aliança, era necessário que se fizesse a expiação pelo pecado, oferecendo uma oferta. Uma ovelha, um animal, onde pudesse oferecer aquela vida para que o sacerdote fizesse a expiação. Essa é a antiga aliança. Então toda vez que alguém cometesse pecado, ela teria que fazer a sua oferta, para que através do sacrifício daquele animal fosse perdoado o seu pecado. Hoje não é mais assim, porque Jesus é o nosso Cordeiro. Ele morreu de uma vez por todas e por todos, e não é necessário que você realize nenhum tipo de sacrifício, mas é necessário que você creia que
A antiga aliança estava sob o regime de um sangue que era extraído dos animais. E a nova aliança é de um sangue que foi extraído da própria vida de Cristo, o próprio Deus encarnado. Então, quando você toma do cálice, você está se alimentando também da vida de Deus na sua vida. E mais uma vez você está reafirmando a sua aliança com o Senhor. Tomemos dele todo, em nome de Jesus. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adore ao Senhor. Santo, 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 Diga isso para o Senhor. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Enquanto eu viver, enquanto houver fôlego de vida, nós te adoraremos. Santo, Santo é o Senhor, e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação, Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. a honra. Continue adorando. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória,
majestade e o poder somente a Ti. Somente a Ti, Senhor. Obrigado por esta manhã tão prazerosa aqui na Tua casa. Que esse domingo, Senhor, seja um domingo especial para todos nós. Para aqueles que estiveram conosco aqui, aqueles que estiveram conosco na live, aqueles que estão se preparando para estar conosco logo mais à tarde, às 18 horas. Que Teu Espírito continue falando aos nossos corações. Obrigado. Que você vá para a sua casa, meu irmão, entendendo que o Senhor é o maior interessado em que o milagre que você espera acontecer, venha acontecer na sua vida. Mas fique atento, não perca a oportunidade. Talvez a oportunidade está sendo agora, está sendo hoje. Hoje é o dia do seu milagre. Quando você for para casa e de repente você perceber que não foi hoje, mas pode ser amanhã ou depois, então não reclame. Continue clamando ao Senhor. Obedeça. Deus se agrada muito mais aquele que obedece do que aquele que faz sacrifício. Não pare. Continue essa caminhada com o Senhor. Mesmo sem vontade, mesmo fraco, cabisbaixo, sentindo às vezes até um derrotado. Mas não acredite nisso, porque você nunca foi um derrotado. O Senhor te fez de você mais do que vencedor. Então vá e viva nessa fé, em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco e permaneça conosco desde agora e para todos sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo domingo em Cristo Jesus.